O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há quanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o auxílio do Espírito Santo, que Ele nos faça compreender tudo o que a palavra hoje revela para nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, queridas mães, fazemos esse caminho pascal com Jesus até a festa solene de Pentecostes. Hoje já se completam 5 domingos que nós celebramos aquele primeiro, o dia da ressurreição do Senhor. E se prolonga aquela alegria em cada um dos dias e particularmente nos domingos da Páscoa. Hoje o Senhor nos chama a uma alegria aqui na terra pelas coisas do céu. Hoje o Senhor nos chama a viver já aqui na terra, consoladas e consolados pela realidade do céu, que nós temos a graça particular, pela fé, de já aqui viver as alegrias da eternidade. Mas isso só é possível mediante um segredo,
que os discípulos estão hoje nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, no capítulo 14, Jesus terminou de tomar a ceia, anunciou a traição de Judas, tomou a ceia, lavou os pés, e Jesus está dirigindo aos discípulos um discurso de despedida, de consolação. Acho que as irmãs e irmãos se lembram do ano passado em que eu pregava esse texto, e eu dizia que esse texto lembra muito uma mãe, um pai idoso na hora da morte, que chama os filhos e começa a se despedir deles. Não é uma cena assim humanamente muito tranquila, não. É uma cena tensa, é um momento dramático na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Jesus anunciou, é quinta-feira santa, lavou os pés, e agora ele dirige uma longa oração, um longo discurso aos discípulos, e vai terminar esse longo discurso com uma oração dirigida ao Pai, confiando nas mãos do Pai essa experiência que ele vai passar na sexta-feira, que daqui um pouco ele mesmo vai para o Horto das Oliveiras aguardar os soldados com Judas que virão prender Jesus de madrugada. Então, como é que a gente toma um texto desse no tempo da Páscoa e é chamado a experimentar a alegria numa cena dessas? Só com os olhos da fé. Se não tiver fé, ninguém dá conta de pensar em alegria e esperança numa noite dramática dessas. A última noite de Jesus vivo, presente, como sempre teve ao longo desses 3 anos com os apóstolos. Vamos ver a reação deles. Jesus está se despedindo deles e a reação dos discípulos é curiosa. Parecem, e o próprio Jesus diz, não entenderam nada. Vamos ver? Número 9 do seu folheto, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Leia. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então, primeira coisa que Jesus diz, depois de anunciar que o que vai proceder agora imediatamente é a sua prisão, e depois a sua morte, ressurreição e a volta para o Pai. Jesus tranquilamente, como quem tem fé, enfrenta a hora da morte sem desespero. Na minha experiência de fé e na minha experiência de padre, acho que poucas coisas marcaram a minha vida, já disse isso tantas vezes e o repito. Poucas coisas marcaram tanto a minha vida quanto ver gente que soube viver a vida de uma maneira agradável a Deus. E quando chega na hora da morte, a pessoa sabe tranquilamente passar dessa hora para o Pai, sem fazer espalhafato. Pelo contrário, já vi mãe, pai, num leito de morte dar bronca nos filhos e dizer: quieta, pare com essa choreira, eu sei que a minha hora está chegando, eu sei que vou partir, e vocês sabem que fé eu ensinei, vocês se comportem. É uma das coisas mais bonitas do mundo que eu já tive a graça de assistir, e já até brinquei sério com vocês, dizendo que hoje a gente não se despede mais do pai e da mãe, porque a hora que o velho e a velha começa a gemer as dores
das enfermidades da idade e da vida, a gente vai ao médico e diz: não, padre, está gemendo demais, não deixa a gente dormir, reclama demais, geme demais, passa um remedinho para capotar o velho, e taca um remédio para capotar o velho, a velha passa os últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos anestesiado. Todos nós conhecemos histórias assim, não conhecemos? E a maioria de nós, infelizmente, não tem experimentado a graça de assistir uma despedida de um pai e uma mãe, uma despedida serena, porque nós não queremos vê-los perturbar-nos. Os estudiosos, os antropólogos dizem que esse é a ruptura de um elo, que as gerações futuras vão pagar um preço dramático por não ter recebido do pai e da mãe, no último suspiro, a mensagem mais importante da vida que a gente tem para dar, como Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus a enfrentar a nossa hora, não desesperar, a ter confiança e a não intoxicar a nós e nem aos nossos pais e mães, vô e vó, de remédio. Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também, na casa do meu pai há muitas moradas. E depois ele diz: olha, se não fosse assim eu já teria dito para vocês, não é possível, eu fico com vocês 3 anos, eu estou falando agora que está chegando a minha hora e vocês ficam num desespero danado, numa perturbação danada, numa aflição danada. O que é que vocês aprenderam comigo 3 anos? As mães podem dizer para os filhos: o que você aprendeu comigo nesses 40 anos, 50, 60 e alguns até beirando 70? O que você aprendeu comigo? É Jesus dizendo para nós: não se perturbe diante de realidade nenhuma, nem da morte, nem do sofrimento pelo qual eu vou passar. Se não fosse assim, eu já teria dito. Eu vou, mas é para preparar um lugar para vocês. Assim, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Quando eu tiver ido e preparado um lugar, eu voltarei, levarei vocês também comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Bonito, não é? E Jesus termina dizendo uma das coisas mais fortes: e para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Ai, ai, ai. A gente pode começar perguntando: será que nós já conhecemos o caminho? Será que nós permitimos Jesus mostrar-nos e educar-nos nesse caminho da nossa ida para junto do Pai? Será que a nossa relação com Jesus tem sido uma oportunidade para que Ele nos eduque, nos capacite, nos qualifique para viver bem essa vida, engenhosamente essa vida, e quando chegar a nossa hora dizer: nossa, mas eu estou tão feliz, está chegando a minha hora e eu vou para junto do Pai? Infelizmente, isso nós temos perdido de uma maneira dramática, essa serenidade para partir dessa vida para outra. E não nos assustemos. A indústria da ilusão, a indústria da fantasia, pegou de tal forma a gente, que a gente não gosta nem de ver o defunto como defunto. As indústrias funerárias ganham uma fortuna oferecendo planos funerários para garantir que a hora que sua mãe, seu pai, seu filho morrer, eles vão estar arrumadinho no caixão, maquiado, que nem parece que está morto. Isso é técnica de controle e de manipulação das nossas consciências. Isso é uma maquiagem que a gente põe na morte, para que a gente não enfrente a realidade dela, do jeito que ela é, e olhe para o corpo morto dizendo: isso aqui passou, isso aqui vai passar. Pode fazer plástica do tanto que for, empetecar do jeito que for,
puxar os coros do tanto que for, que isso vai, o que sobrar, maquiadinho ou arrumadinho, vai apodrecer no túmulo. E a indústria da ilusão ceifa essa consciência da gente, vendendo para nós o produto que tira da gente a realidade da morte. A gente chega na frente do defunto, mas está tão bonito, parece que está dormindo, nem parece estar morto. E é uma pena. O ideal é que a gente chegasse e dissesse: acabou, isso passa, morreu. Nós deveríamos lidar ao contrário. E vou dizer uma coisa mais grave, e se vocês não se estranhem por tratar desse assunto no Dia das Mães, pode parecer um desconforto enorme. Uma das coisas mais graves é que a gente olha para a morte e não enfrenta a morte. E uma pessoa que não sabe enfrentar a morte, na verdade é uma pessoa que não soube viver. Os psicólogos, os psiquiatras, eles dizem, quando uma pessoa perde alguém querido e entra num luto desordenado, e passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, e a mãe não aceita a perda do filho, não aceita a perda da mãe, do irmão, e fica aquele trem que não entrega. Os psiquiatras e os psicólogos, se ele ficar deitadinho, pode deixar. Se ele ficar deitadinho, quietinho, pode dormir. Ok? Bom sono, dorme com Deus. Os psiquiatras dizem que quanto maior a dificuldade de lidar com a vida, maior a dificuldade em aceitar a morte. E na fé, muito antes de existir psiquiatra e psicólogo, os santos pregadores da igreja já vêm dizendo isso há muito tempo. A dificuldade de lidar com a morte é proporcional à dificuldade de enfrentar a realidade da vida. Sem maquiagem. Pelo contrário, sem maquiagem, mas na luz do ressuscitado, que mostra escancaradamente o que somos. E nem por isso, ele mostrando escancaradamente o que somos, nem por isso nós deixamos de valer e ter importância para ele. Isso é que é o mais bonito. Vamos ver? Quando Jesus diz: para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Aí tem 2 reações dramáticas, a de Tomé e a de Felipe. Vejamos, versículo 5. Tomé disse a Jesus, vocês leiam: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? É triste, né? 3 anos de catequese e convivência de Tomé com Jesus, e Tomé é o encrenqueiro. Tomé é o que não entende Jesus antes dele morrer, e nem depois que ele morre, e nem depois dele ressuscitado. Lembra no segundo domingo da Páscoa? Se eu não vir, se eu não tocar, se eu não botar o dedo, não acreditarei. Acreditastes porque me vistes, Tomé. Bem-aventurados os que creram sem terem visto, Tomé. Aqui, aquela bronca de Tomé depois da morte, aquela fraqueza de Tomé depois da morte e da ressurreição, é a mesma fraqueza antes da morte. Quem não sabe viver, não sabe morrer. Quem não sabe enfrentar a realidade da vida, quem não busca, vou dizer uma das sentenças mais violentas da pregação. Tem gente que busca a religião como fuga dos problemas da vida. E a religião se torna uma tragédia na vida da pessoa, porque faz anestesiar a consciência e a responsabilidade da pessoa. A religião não pode ser ferramenta para te ajudar a fugir da vida e dos problemas da vida. A religião, pelo contrário, ela tem que capacitar e qualificar você para escancarar a realidade da vida, enxergar a vida e enfrentar a vida, aceitar o que não dá conta de mudar, mudar o que deve ser mudado. Entendido?
Se a religião te ajuda a fugir, desconfie de você, desconfie do que você quer da religião, particularmente da fé cristã católica. Os evangélicos não entendem porque nós católicos temos essa relação que nós temos com o sofrimento e a morte. Esse é um dos problemas mais conflituosos entre a doutrina católica e a doutrina evangélica. Eles negam a morte, não fala do morto, não reza para o morto e não trata da morte. Acabou. Porque é uma maneira de maquiar. E a fé católica diz: não, reza sobre o corpo, reza sobre o túmulo, reza o 7º dia, reza 30 dias, reza 1 ano, fala disso, conversa sobre isso, trata disso. Quem não sabe lidar com a morte, não sabe lidar com a vida. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Olha a bronca de Jesus, versículo 6, todo mundo, firma. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Continua. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai, e desde agora o conheceis e o viste. Para lá. Essa segurança que Jesus tem, de que da parte dele ele fez tudo para produzir uma mentalidade nova, uma metanoia, uma conversão na mente e na meta da vida. Essa segurança que Jesus tem de que, olha, se não fosse assim, eu já vos teria dito. Para onde eu vou, vocês já sabem o caminho. Essa firmeza de Jesus não permite que nós fiquemos assim, escapulindo. Ele diz: não, eu já falei para vocês. Não só vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem, conhecem o caminho, vocês desde agora sabem quem eu sou e sabem também quem é o Pai. Se vocês me conhecesseis, se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Irmã, irmão, o que tem de cristão que não conhece nem Jesus e nem o Divino Pai Eterno? Sabe nada, do Espírito Santo ainda nem se fala. Não dá conta de entender nem o que é o mistério da Santíssima Trindade. E Jesus diz que não só quem conhece a Jesus sabe e conhece plenamente a realidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como conhece e sabe bem a realidade daqui. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, já disse domingo passado ou atrasado, que um dos primeiros apelidos que a igreja recebeu na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, é caminho. Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho. Está dizendo: olha, a partir de agora eu saio, vou para o Pai, vocês a partir de agora têm o caminho. A igreja, a transmissão da fé da parte da igreja, a pregação, a instrução na fé. A igreja é o nome, é um dos primeiros nomes que a igreja recebe na Bíblia. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Ele está dizendo: eu sou a igreja. Eu sou a verdade. Aquilo que você lê e aquilo que for pregado para você no caminho é a verdade. Escuta. Se você não entende, escuta até entender. E se você entende e abala sua mente e seu coração, mude a mentalidade, mude o coração. Eu sou o caminho, a igreja, eu sou a verdade, a palavra proclamada e pregada, eu sou a vida que brota dos sacramentos que nós recebemos, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio. Eu sou a vida, essa vida que os sacramentos garantem para nós.
são os sinais palpáveis e visíveis de que nós estamos seguindo Jesus e caminhamos para a morada que Ele foi preparar, e quando chegar a hora Ele voltará e nos levará para morar com Ele. Mãe, aprenda a falar para os seus filhos dessa morada de lá. Pai, aprenda a falar com seus filhos dessa morada que Jesus foi preparar. Aprenda, pai e mãe, a instruir os seus filhos a não querer que você dê tudo para eles na morada, na casa que você construiu para eles, porque eles querem que o paraíso seja aqui. E eles fazem de você, pai e mãe, escravos de desejos e ambições, e quanto mais você oferece, mais os seus filhos parecem insatisfeitos e os netos emburrados. É assim ou não é? Não é? É assim, porque está o tempo inteiro pedindo um dinheiro emprestado da mãe, da avó, da tia, triste, e querendo uma ajudinha para tocar as contas, e dizendo que se não conseguir o que sonha e o que quer comprar, não vai ser feliz. E a mãe com dó e a avó com dó vai enfiando dinheiro na pessoa que não sabe trabalhar, não sabe organizar a vida dela, e principalmente não sabe viver com pouco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na igreja, na palavra, na pregação e nos divinos sacramentos, aqui se encontra Jesus plenamente. Essa pregação de Jesus é logo depois que ele instituiu a Eucaristia e lavou os pés dos discípulos. Mas não é só Tomé que está perdido na sala não, escutando a pregação de Jesus. Veja, versículo 8, tomem comigo. Disse Filipe, todos? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus acabou de falar: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Filipe, distraído na igreja, não presta atenção em nada, levanta a mão e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tem filho assim? E tem gente na igreja assim também. Na catequese nem se fala, na sala de aula nem se fala. Versículo 9. Olha a bronca que Jesus dá. Todo mundo. Jesus respondeu: Firma a igreja. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Opa! Jesus agora toca no outro assunto. Diz assim: não está me entendendo? Olhe para as minhas obras. Você não está entendendo o que eu estou te ensinando, meu filho? Olhe para as minhas obras. O problema é se nós temos uma autoridade dessa para falar assim com os nossos filhos. Temos? Ou precisa melhorar muito? Nós temos autoridade para dizer para os filhos assim: se você não acredita no que eu estou ensinando, olhe ao menos para as minhas obras que eu faço. As obras que eu faço dão testemunho de que Jesus está na minha vida. Jesus disse que os fariseus, é para os discípulos fazer tudo o que os fariseus falam, mas não é para os discípulos imitar o que os fariseus fazem, porque vai ser uma tragédia. E muitas vezes nós estamos mais nessa, dizer para os nossas crianças, adolescentes: olha para o que eu falo, mas não olha para o que eu faço. Acredita ao menos nas obras. Veja o versículo 11. Todo mundo.
Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Esse é um dos textos mais manipulados e mal pregados pelos pregadores atuais. Dizendo assim: irmão, você fica impressionado com os milagres que Jesus realizou? Está na palavra, irmão. Se você acreditar, você vai realizar obra muito maior do que as que Jesus realizou. Opa, não é assim não? Porque a maior obra que Jesus realizou foi derramar o seu sangue e morrer para a nossa salvação. Existe algum ser humano que dá conta de realizar uma obra maior do que essa? Existe? Então dê uma salva de palmas para Jesus, um grito de amor a Jesus. Eu quero ver qual pregador é capaz de superar essa obra. Mas, padre, eu ainda estou em dúvida. Que obras são essas que realizar ainda maiores que as que eu faço? Nós vamos ver agora a lista de algumas obras que nós somos chamados a realizar. Pegue a segunda leitura da primeira carta de Pedro. Claro, o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa. Ele tem autoridade para dizer para nós quais são as obras de Cristo, quais são as obras que nós devemos fazer e quais são as obras daqueles que não escutam e não aprendem com Jesus. Veja: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Jesus é pedra viva, Jesus é pedra rejeitada pelos homens, Jesus é pedra escolhida e honrosa aos olhos de Deus. E nós, o que devemos fazer? Versículo 5: do mesmo modo também vós. O que nós devemos ser? Que obras que nós temos que realizar? Preste atenção. Preste atenção, que obras nós devemos realizar? Todo mundo. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Continua. Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmão, as obras que nós devemos fazer, e que são grandes, as obras são: primeiro, vós também como pedras vivas, formai um edifício espiritual. O dia que Dom Valdemar veio me dar posse aqui na igreja, eu já tinha percorrido as comunidades da paróquia, conversado com os padres da região, conversado muito com o Monsenhor Ademário, e eu falei para o Dom Valdemar, o dia que eu tomei posse aqui na paróquia, eu disse: Dom Valdemar, não tem nenhuma obra mais importante para que eu trabalhe nela aqui do que a construção do edifício espiritual. Fazer edifício material como esse aqui, bonito e grande, até os empresários e os crentes doaram material para aqui, nem aqui vem. Não é não? Agora, construir o edifício espiritual, que é juntar-nos como pedras vivas e levantar um edifício espiritual, isso aí não é obra para Antônio não, isso é obra do Espírito Santo, que vai edificando-nos, vai colocando-nos como pedras vivas, formando um edifício espiritual, um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Você, pai e mãe, é um sacerdote santo, santa. O seu suor santifica o mundo. Sua lágrima nas tribulações da vida santifica o mundo.
Ofereça um sacrifício, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifício espiritual é diferente de sacrifício material que os crentes tanto pregam. O que é o sacrifício material? O senhor vai lá, vende a sua casa, põe o dinheiro no envelope, traz aqui que eu vou fazer uma reza poderosa e o senhor vai ter 10 casas daqui a um ano. Isso é sacrifício material, que a pregação deles investe pesado nisso. A palavra não está falando para a gente oferecer sacrifício, o nosso sacrifício, muito mais do que dízimo de oferta, o nosso sacrifício espiritual é o quê? A palavra vai responder. O que é isso, Padre? Sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo. Versículo 6. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Está falando de Jesus. Continua. Escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. O problema é que você não confia em Jesus. Você confia na oferta que você põe no dízimo e no cofre da oferta. Entendeu? O perigo do sacrifício material, repito, quer ajudar a igreja? Ajude, a igreja precisa da sua ajuda. Nós dependemos da colaboração sua. Agora, essa é uma forma responsável de cuidar do que é comum a nós. Mas o sacrifício que o Senhor espera de você é o sacrifício espiritual, muito mais do que a oferta e dízimo. Tanto é que você pode nunca ter condições de dar dízimo nem oferta na igreja, mas nem por isso você é menos e inferior àquele que dá muito dinheiro e muita oferta na igreja. Está entendido? Porque o sacrifício espiritual não há um ser que não possa oferecê-lo. A oração pela santificação do mundo, a oração pela santificação do clero, a oração para que os pregadores não traiam o evangelho e não passem a pregar o que quer, mas o que Deus quer. Olhe só, Jesus é a pedra angular, escolhida, magnífica. Nela, quem nela confiar não será confundido. Versículo 7. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Epa, esse é um trem que está tão sumido do Brasil, não está? A vós, porém, que tendes fé, cabe o quê? A honra. Eu vou perguntar e você levante a sua mão direita para o céu e diga bem alto: a vós, porém, que tendes fé, cabe o quê? A honra. A Lava Jato já mostrou que os partidos pequenininhos, tudo corrupto. E agora nós estamos com os 3 partidos grandes, o PT, o PSDB e o PMDB. Todo mundo dizendo, não, o que eu fazia era o normal. O que eu fazia era o normal, o que eu fazia era o normal. E nós vamos sair dessa Lava Jato, corremos o risco de entender que, não, como o Lula falou, né? Minha mulher que cuidava. Aí o Aécio Neves fala, não, o partido é que decidiu. Aí a turma do Temer fala, não, mas isso aí é decisão no processo eleitoral, o partido é que decidiu. Ninguém se considera responsável. Ninguém apresenta-se com honra de dizer, olha, o esquema é podre, nós erramos, a sociedade está suja e imunda. O mais triste que eu acho da delação premiada é que tem muita gente falando a verdade, não porque a verdade liberta, mas porque a verdade limpa a barra dele para ir cuidar do patrimônio que ele roubou. Não está sendo assim? Isso não é a verdade. Isso não é a vida que Jesus pregou. A vós, porém, cabe a honra. Antigamente, nós mais velhos sabemos
que não existia preocupação maior nos nossos pais e nossos avós do que a honra do nome deles, não era? Hoje, tem pai e mãe que vai lá na loja, compra tênis caro para os meninos, paga a primeira prestação e não paga a segunda e nenhuma. Aí o menino pede uma roupa, pede a irmã para comprar uma roupa no nome dela, paga a primeira prestação e não paga mais. E ainda vem na igreja e o troquinho que sobra põe no cofre para o Senhor abençoar e prosperar. Tem possibilidade dessa oferta agradar a Deus? Uma pessoa que não tem honra no nome de cristão, tem condições de prestar culto agradável a Deus? Nós precisamos passar o Brasil a limpo, e passar o Brasil a limpo significa limpar o nome de cada um de nós, e o sobrenome da família que cada um carrega, amém? De verdade, limpar o nome, a honra do nome da nossa mãe que gerou-nos no ventre dela, amém? Não só do nome, mas do sangue que ela derramou para dar-nos a luz e dar o parto dolorido que nos gerou. Uma salva de palmas para elas, bem forte. Para as mães que não pagam a conta, não tem salva de palmas não, tá? Olhe só para quem é desonesto o que acontece. Olhe para quem não tem honra, para quem não honra o nome, não honra o nome de cristão, o que acontece? Mas, leia. Para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Leia. Nela tropeçaram os que não acolhem a palavra. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Você vem na igreja, escuta a palavra proclamada, escuta a palavra pregada, mas você não acolhe a palavra, você sai da igreja e você vai tropeçar na palavra e vai perguntar: por que eu vou na igreja, rezo, dou o dízimo, dou oferta e vivo caindo? Você vai na igreja, mas você não acolhe a palavra. E se é para acolher a palavra com a pregação do Padre Antônio, que é cumprida demais, aí é que não dá mesmo. Irmãs e irmãos, não tem sofrimento maior na minha vida do que quando vai chegando o domingo e eu vou lendo as leituras e rezando, e o Senhor dizendo para mim: fala, fala, fala. E eu penso: Senhor, mas a igreja vai tendo o rosto cansado, angustiado, aflito diante da palavra, e o Senhor diz: fala. Mas para vós que acolheis a palavra, cabe a honra. Para vós que não acolheis a palavra, cabe tropeçar. Cristo se torna pedra de tropeço na vida de quem não acolhe a palavra. Ele se torna rocha que faz cair. Versículo 9. Mas vós, falando de nós, que queremos e dizemos que acolhemos a palavra, leia. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Qual é a nossa missão no mundo? Ser pedra viva, edifício espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. Nossa missão no mundo é ser raça escolhida, sacerdócio do reino, nação santa, povo que ele conquistou com seu sangue derramado na cruz, povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Uma salva de palmas para ele. Um grito de amor a ele.
Ontem eu fui no mutirão, lá no Divino, Cardoso. No mutirão não, fui no almoço do mutirão, né? Que quando eu cheguei eles já tinham roçado o pasto. Comi igual o padre. Aí na volta, eu passei na mãe dele, Dona Luísa ou Luzia? Luzia. Dona Luzia. Cheguei lá, Dona Luzia com 92 anos. Sentada no sofá, 92 anos. Sentada no sofá fazendo tapete na agulha. Eu falei, Dona Luzia, que bênção, a senhora com 92 anos trabalhando. E ela disse assim, Deus me livre de gente desocupada. Uma salva de palmas para ela. Cabe a honra. Deus me livre de homem à toa, de mulher à toa. Cabe a honra. Para terminar, pegue a primeira leitura. Vou tirar só uma ideia da primeira leitura que nós temos que pegar. Dos Atos dos Apóstolos. Você vai entender por que eu vou pegar essa primeira leitura e terminar com ela. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado. E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam, leia, que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. As primeiras comunidades tinham a equipe de pessoas que cuidavam dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, dos paralíticos, deficientes. E os de origem grega começou a dizer, olha, aqui na comunidade, os que são de origem hebraica, judia, está tratando melhor das viúvas deles do que das nossas gregas. Então, leia, versículo 2. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, leia. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Para lá, aqui tem uma coisa importantíssima. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. É muito fácil um padre ganhar fama e elogio porque ele não tem tempo para ninguém e nem para pregar que presta, porque ele está o tempo inteiro indo fazer obra de caridade. O padre tem que fazer obra de caridade, mas o padre tem mais que capacitar a comunidade para fazer obra de caridade para que alguém cuide da pregação da palavra de Deus. É preciso que alguém cuide da pregação da palavra de Deus. Não está certo que todo mundo fique cuidando só de levar comida e auxílio para quem está passando necessidade. Não está certo que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir à mesa. Leia. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Leia. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. O papel dos apóstolos na igreja é o quê? Oração e serviço da palavra. A igreja, quando reúne no domingo, ela precisa escutar a pregação da palavra. Ela precisa ser capacitada e qualificada para ser igreja que, compreendendo a palavra, eleve a oração aos céus e emende e corrija, e cabe a honra de voltar para casa e corrigir o que está errado, tanto na sua vida quanto na vida de quem está passando necessidade. Amém? Amém. Olhe lá, a proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. Irmãs e irmãos, desculpem o tormento de pregar tão espichadamente a palavra de Deus. A igreja precisa voltar a se ocupar com a pregação da palavra.
Não pode vir aqui ter só oração. Uma oração sem pregação da palavra é uma oração alienada e confusa. Não pode vir aqui e sair só para praticar a caridade, sem escutar a pregação da palavra e compreender a palavra e corrigir minha vida, a minha também de padre, e a vida de cada um de nós. Irmãs e irmãos, peça ao Senhor que ajude a você a entender o seu papel como pregador e pregador da palavra, o tanto que você deve investir na pregação da palavra e o tanto que você deve investir também na prática da caridade, na família, no mundo, no trabalho. Peça ao Senhor que te ajude a entender que na igreja você precisa querer dela a pregação da palavra. Nós mais velhos chegamos a uma ideia de que ser católico é um tipo de vida, de ritual que cumpre, e nós mais velhos começamos a pensar que nós não temos mais o que mudar aqui e já estamos prontos. Esse é o pior tipo de cristão, o que acha que já está pronto, o que acha que já está maduro. A etapa depois da fruta madura é o quê? Cair e apodrecer. Cristão que vai na igreja e não gosta de ouvir a pregação porque acha que já está maduro, a próxima etapa dele é cair e apodrecer. Isso não é praga que eu estou jogando não, tá? Isso é a palavra que falou que quem não acolhe a palavra, Jesus se torna pedra de tropeço e rocha que faz cair e apodrecer. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, rezando por nossas famílias, por sua mãe, por sua família, que você se torne um instrumento de Deus, um edifício espiritual, uma rocha, uma pedra viva na sua família, que você ajude a sua mãe a cumprir a missão dela e a honra dela, de não somente dar a vida biológica e física, mas a honra da mãe em dar também a vida espiritual para os filhos, para os netos. O pai dar a vida espiritual para os filhos, para os netos e para as gerações futuras. Cante, apresentando sua casa, sua família, sua mãe, onde ela estiver. Se ela já morreu também, entregue nas mãos do Senhor. Se você nem conheceu a ela e nem sabe quem é, também não tem problema. O mais importante é que ela gerou sua vida e deu a vida por você. No ventre dela gerou você. Cante também por ela e peça a bênção e a graça de Deus sobre ela, onde ela estiver. Entregue sua mãe e sua vida nas mãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Todos de pé, vem controlar todo o meu ser. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu
o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Canta! Espírito, Espírito Santo de Deus. Só a igreja, sem os instrumentos. Espírito Santo de Deus. Levante as mãos, suave murmúrio. Comece a agradecer e louvar o Senhor por sua vida de fé. Comece a agradecer ao Senhor pela vida que você ganhou do seu pai e da sua mãe, gerado no ventre da sua mãe. Louve o Senhor por sua vida. Louve o Senhor por tudo que você enfrenta nesta vida. E a honra que você vai defender, a honra do nome de cristão, de cristã, a honra do sobrenome do seu pai e da sua mãe, a honra do sangue que a sua mãe derramou ao dar a luz a você. Agradeça ao Senhor.